Queridos, abra o coração. Deixe o Senhor ministrar na área financeira. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados essa noite. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, colocamos a pastora Audrey na sua presença nesse momento. Espírito Santo de Deus, tens total liberdade sobre a vida dela. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Faz barulho como se tivesse um batalhão, assim, profeticamente. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha, desde que o pastor Fred me ligou, claro, é uma responsabilidade diante do Senhor, amém? E eu quero, uns 10 minutinhos, falar um pouco quem eu sou, né? Amanhã eu vou estar novamente aqui. E o Senhor, assim, o pastor Fred me deu toda a liberdade, né? Faça o que você quiser. Só que eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda, né? Então, eu planejei algo para hoje e para amanhã. Só que o Senhor planejou outro. E aí, Ele me deu uma palavra poderosa para ministrar amanhã. Só que eu trabalho no mercado financeiro. E como o final de semana é de congresso de finanças, né? Então, eu vou estar falando um pouco de dinheiro, de investimentos, hoje à noite, tá? De uma forma bem prática, né? Nada muito... a maioria das pessoas tem até uma aversão, né? Quando fala em dinheiro, negócio, investimentos, isso é muito pesado. Mas o Senhor me deu, na verdade, a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro. E hoje eu entendo por quê. E eu estava falando já com o pastor Miltinho aqui, né? Nós estávamos no corredor conversando antes. Porque em muitos lugares, queridos, eu não entraria como pastora. Mas o Senhor me coloca lá como uma profissional do mercado financeiro para falar que quem é o dono do ouro da prata é o Senhor. Para falar que a nossa dependência é de Deus. Para falar que eles podem ter tudo o que desejar, porque Deus nos quer bem, né? Só que nós não podemos ser, como foi ministrado aqui, escravos do dinheiro. Amém? E fazem essa semana, depois de aniversário, fazem 8 anos que eu conheci o Senhor. E em 8 anos o Senhor mudou a minha vida. Só quem é da minha família de verdade sabe, né? E é um prazer estar aqui com a presença do meu irmão, que não está aqui agora, mas irmão de sangue, né? O Aelson e a Angélica, minha cunhada. Só Deus sabe, né? Adorações foram derramadas. Mas o Senhor Ele me chamou. E eu não entendi o porquê. Já fazem 8 anos isso. Em 8 anos o Senhor mudou a minha profissão. O Senhor me deu um casamento abençoado. O Senhor mudou a minha família. Amém? E isso é possível para qualquer um viver. Basta nós depender do Senhor. Quando eu me converti, infelizmente, né? Ou felizmente, não foi uma condição muito boa. Eu tinha casado e meu ex-marido tinha saído de casa. E eu muito jovem, né? Aqueles sonhos de um casamento, de festa e de tudo. Tudo aconteceu como eu sonhei. Só que como eu tinha sonhado. E não como Deus tinha, né, desejado. E foi onde eu conheci o Senhor, né? Porque eu entrei em depressão, eu tive um casamento mal sucedido. E assim, a minha família, eu tive uma boa educação. Mas a gente vivia de aparência. Como muitas famílias vivem de aparência nos dias de hoje, né? Era mais importante você ter do que você ser. Era mais importante eu aparentar ter uma família abençoada, né? Bendita, uma família feliz, do que verdadeiramente ter essa família feliz. E eu tinha tudo, mas eu não tinha o principal, né? Eu não tinha a presença de Jesus Cristo na minha vida. E foi assim que eu conheci o Senhor. Né, com os sonhos despedaçados, bem jovem, eu pensei, e agora? Não tinha nenhuma história de separação na família. Meu pai, a preocupação dele era que os outros iam falar, e não como é que eu estava. Eu pensei, pior que estava filho, me convidaram para uma
igreja, uma amiga minha. E eu disse, eu vou, não tenho nada a perder, vou lá, vou ver. Resisti um pouco, não fui assim, vou lá, né? Resisti um pouco. Eu disse, não, eu vou na missa. Eu sempre vou, eu sou amiga do padre. Então, assim, inclusive antes, é porque assim, o negócio não é, né, testemunho, mas eu quero falar o que Deus fez. Eu fui num convento também, né? E lá no convento tem provas que o irmão me levou para o convento ainda. Ele me levou para o convento e eu voltei decepcionada. Eu tinha 13 anos. Eu voltei decepcionada porque não era o que eu queria. Eu estava buscando ao Senhor já desde muito jovem, mas Ele não estava lá. Inclusive situações, tem tantos detalhes, né? Mas eu fiquei decepcionada com as freiras, eu pensei, não é isso que eu quero. E aí, casei, né? Não deu certo. Aliás, tudo que eu tentava parece que ia ser bom e era ruim. E aí eu fui para a igreja. Primeiro dia que eu entrei na igreja evangélica, sentei tão bem na frente, segunda, terceira cadeira, há 8 anos atrás, e eu não sei o que aconteceu naquele culto. Eu não sei, queridos, mas eu estava em depressão, estava mal, chorava, não conseguia falar com ninguém. Eu saí daquele culto, assim, a minha primeira experiência com o Senhor foi naquele dia. Eu senti a mão de Deus no meu coração, tirar toda a dor, toda a angústia, sabe? Senti a presença e dizer, eu estou contigo. Vai todo mundo falar mal, mas eu estou contigo. E eu saí, eu não sei nem por que rua eu passei para chegar em casa, mas eu cheguei em casa e eu comecei a caminhar com o Senhor de verdade. Porque isso foi uma coisa que o Senhor falou para mim, você não pode nada pelas suas forças. E eu entendi, né? Tudo que você fez hoje foi viver de aparência, hoje eu vou te mostrar coisas novas. E eu entrei de cabeça, querido, se desse eu morava na igreja, né? Eu fiz curso, tudo que possa imaginar. Os 2 primeiros anos eu fiz tudo que podia. Curso de intercessão, de capelania, de liderança. Aí, cursos ministeriais que nós temos na nossa igreja, de aspirante, de diácono, nem era nada. Eu já ia fazer o que eu queria, só para conhecer. Né? Os cursos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu quero saber, e eu me envolvi em tudo, eu já fazia tudo. E Deus começou a colocar coisas na minha mão, né? O dia que eu conheci o meu marido, um homem de Deus, né? Um pastor, o meu pai falou, sabia que ia dar nisso? Tu sai da igreja? Cara, você é pastora agora, que faltava. E glória a Deus, porque o Senhor restaurou meus sentimentos. E a primeira prova que eu sei que tudo foi porque foi a mão de Deus, eu tinha um grupo de discipulado com 12 mulheres separadas. E uma era viúva. Então, foi a prova de Deus, né? Onde eu pude ajudar, onde eu pude ministrar, onde aquilo que eu vivi eu pude passar para elas, que pode passar o que for, queridos. Nós temos que buscar experiências com Deus. Quando nós buscamos experiências com Deus, a gente não se afasta disso. E em 5 anos de convertida, eu assumi a primeira igreja como pastora. Então, tudo muito rápido, sabe? As coisas de Deus são muito, né? E o Senhor, mas já, né? Eu casei, tudo bem, casei com um pastor, mas eu não sei ser pastora. E o Senhor foi, o Senhor mostrou, o Senhor deu a direção, o Senhor esteve junto. Algumas pessoas, talvez vocês conheçam também, ficaram pelo caminho, né? E nós continuamos, porque experiência com Deus nos faz crescer. Amém? E 5 anos, claro, aí eu me mudei, né? Assumi a segunda igreja. Meu marido já está na terceira ou quarta. Mas é uma bênção de Deus servir ao Senhor e uma responsabilidade. Amém? E aí, o Senhor me trouxe para o mercado financeiro que eu não entendia nada, não sabia nada. E eu pensei, meu Deus, o meu marido, né, o pastor Everton, ele trabalhou no mercado financeiro há uns anos. E ele só falava de bolsa de valores. Eu pensei, sou obrigada a aprender, né? Gosto dele. Mas era plano do Senhor. Quando eu comecei, né, a trabalhar, hoje eu tenho uma empresa em Balneário Camboriú, de consultoria de investimentos, o Senhor foi me mostrando a cada dia, né, o porquê que Ele me colocou nessa profissão, o porquê que... E esses são os sonhos de Deus. Nós estamos em poucas pessoas aqui, mas eu sei que é porque Deus desejou, porque Deus sonhou com a tua vida aqui nessa noite, com a minha vida. Então, o
o que Deus vai nos dar hoje, nessa primeira noite, é conhecimento de como administrar o nosso dinheiro. Nós somos mordomos, né, dos recursos do Senhor nessa terra. E eu estava ouvindo essa semana uma reportagem, uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a ver, pela FGV inclusive, que a classe social do evangélico é A e B. Ou seja, os ricos, né, estão no nosso meio, somos nós. Por quê? Porque nós não dependemos do dinheiro. Isso aqui é verdade, né? Porque nós dependemos de Deus. Fale o que quiser. Você oferta lá na igreja, você dá dízimo? Dou. E eu prospero por causa disso. Amém? Então, como eu trabalho no mercado já, vamos fazer 6 anos no mercado financeiro. 8 convertida, quer dizer, os últimos 8 anos foi uma revolução, furacão, né? Mas o Senhor me deu uma palestra, assim, uma apresentação mesmo, que eu dou nas universidades, em Balneário, em Itajaí, toda a região, né? Palestras que falam sobre bolsa de valores, investimentos, sobre a crise financeira. Mas o Senhor me deu algo voltado para o público cristão. Claro, né? Não podia ser diferente. Porque nós temos que ser os primeiros a conhecer, saber o que tem e saber o que fazer. Essa é a parte natural. A espiritual, ela vem completar amanhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver se vai funcionar aqui. Então, Deus está no dinheiro. Olha só, nas duas cédulas, né? Tanto do dólar e do real, aparece na nossa Deus seja louvado, nos Estados Unidos nós confiamos em Deus. Então, em 1864, no governo de Abraham Lincoln, um reverendo mandou uma cartinha para ele. Existia muita instabilidade financeira e o reverendo falou: olha, Deus falou com ele, né? Deus falou comigo e eu acho que você tem que consagrar o dinheiro americano aí ao Senhor. Essa é a forma de nós sair da crise. Eles colocaram e realmente se tornou a maior economia mundial. Pelo menos até uns anos atrás, né? E aí, na década do final de 80, aí no governo de José Sarney, um grupo de evangélicos chegou lá no Senado, né? Chegou na verdade com uma cartinha e sugeriu que nós fizéssemos o mesmo, baseado no Salmo 113, né? Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. E a moeda americana foi baseada no Salmo 118, que é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Coincidência, será que a partir da década de 80 a nossa moeda começou a se tornar a moeda mais forte, uma moeda estável? Né? Quem tem? Todo mundo aqui, né? Tem mais de 30 anos, eu acho. Talvez você não. Lá atrás também não, né? Mas todo mundo viveu a época de inflação, né? Pelo menos a mãe me dava um dinheirinho para comprar um chocolatinho lá na Dona Lina, né? Na quitandinha da Dona Lina, isso é código. Na quitandinha da Dona Lina, chegava lá, o dinheiro já não dava mais no outro dia, porque houve inflação. Então, depois, né, em 1995, entrou o real. O Deus seja louvado entrou um pouco antes, no cruzado e tudo mais, mas existiu uma estabilidade. E hoje a nossa moeda está muito forte. Eu não vou, obviamente, falar, né, da crise, mas nós estamos passando por uma crise. E o que se ouve falar é que o Brasil está muito bem. E, sinceramente, não vou dar dados, aquele negócio todo, mas eu tive uma convenção no Rio de Janeiro e um palestrante muito famoso, talvez quem tem TV a cabo conheça, que é o Ricardo Amorim. Ele faz uma participação no Manhattan Connection e ele falou: a classe A, né, principalmente americanos e europeus, estão com a corda no pescoço, né? Eles não têm mais dinheiro e não têm crédito. Está havendo uma transferência de riquezas. Para quem? Para quem serve ao Senhor, em nome de Jesus. Não está escrito na palavra que haverá uma transferência de riqueza? Inclusive tem um pastor, né, americano bem famoso que escreveu até um livro aí. Nós estamos vivendo a época de transferência de riqueza. Ele disse: poxa, ele nem serve ao Senhor, ele está enxergando. As pessoas já estão enxergando, né, que haverá uma transferência de riqueza. E está havendo uma transferência de riqueza. O que era o cristão há uns anos atrás?
O pobre coitado mal informado que ia para a igreja porque era manipulado. Não era assim que nós éramos vistos? Agora, eles são os caras, né? Tem conhecimento. Quando eu me converti, vieram falar para mim assim, né? Com a boca do inferno, falou assim: mas você estudada, com faculdade, com pós-graduação, caiu nessa de igreja? Pois é, caí nessa. E olha, não sai dessa nunca mais. Amém? E eu não saio, em nome de Jesus, porque o que eu recebi do Senhor, quem poderia, né? Nem meu pai e minha mãe, por mais que me amassem, nem meu irmão, ninguém podia ajudar. Mas o Senhor podia. E em nome de Jesus, a nossa solução, claro que nós temos que, como nós estávamos falando antes, né, pastor? Em alguns lugares nós chegamos, hoje eu chego como profissional do mercado, levo a palavra. Então, toda segunda-feira eu tenho uma participação num programa de TV lá em Balneário, falando dicas de economia. E aí, a moça, ela é conhecida, trabalhou na Rede Globo, na RBS, aqui por muitos anos, aqui em Balneário, ela é bem conhecida. E ela tem um programa lá hoje. Ela foi no chá de mulheres da nossa igreja, né? E ela chegou, ela não sabia que eu era pastora, quando eu convidei. Ela chegou, eu estava pregando, ela chegou um pouco atrasada, ela olhou e já ficou meio assim, pegadinha, né? Aí no final ela veio, ela se quebrantou diante do altar, assim: meu Deus, eu te amava e não sabia porquê, agora eu entendo. Querida, teu nome está no meu caderninho de oração. E em nome de Jesus, se fosse como pastora, você acha que ela ia aparecer na igreja? Não ia, né? E hoje ela me ligou: você pode ir comigo mudando, você pode orar na minha casa? Então, portas que Deus vai abrindo, que é Deus, né? Que é a mão de Deus. Existem 3 fases na vida financeira do ser humano. Uma é a de poupar, a outra é de acumular, e a terceira fase é preservar, quando nós já temos a idade de começar a viver de renda, né? Então eu quero falar um pouquinho de cada uma das fases nessa noite. Primeira fase é de poupar. Então, o que é que nós temos diante de nós? Dom de Deus, né? Nós temos o dom de adquirir riqueza. Aquele que serve a Deus, ele tem o dom de adquirir riqueza. Nós temos que fazer uma avaliação, em primeiro lugar, do meu passado financeiro, né? O que eu fiz com o meu dinheiro até hoje? Quanto que eu acumulei de bens? Eu tenho aplicação financeira? No meu presente, para onde é que está indo o meu dinheiro? Se está indo para a casa de Deus, está no melhor lugar, né? Meu marido que fala: olha, a única pessoa que trabalha no mercado financeiro que fala que o melhor investimento é a obra de Deus é a minha esposa. Os outros eu não conheço, né? Existem vários, eu recomendo vários, vocês vão ver no final, né? Olha, renda variável, não, mas o melhor, querido, é depender do Senhor. Isso é questionável. E o futuro, o que eu quero conquistar? Aonde eu vou chegar? Isso é espiritual, né? Porque o que eu consigo enxergar é onde eu vou alcançar. Eu vou falar aqui dos 12 espias, né? Aqueles que viram uma oportunidade, entraram na terra prometida. Mas vamos lá. Quais são os principais erros de um orçamento familiar? Você vai identificando você, né? Trabalhar apenas para pagar contas, investir no futuro só se sobrar, falta de conhecimento. Nós temos que ser expert, né? E parabéns pelo pastor de trazer essa informação para dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos que saber. Eu não posso me conformar com alguém, não que eu queira parecer, mas com alguém que não serve ao Senhor e sabe mais do que eu. Ela não é. Eu tenho que saber. Eu tenho que ministrar a vida dele. Espiritualmente falando, sim, né? Mas humanamente falando, coisas de dia a dia eu gosto. Você tem que gostar, faz parte, né? De nós poder conversar de tudo e poder falar da palavra ao mesmo tempo. Então, não ter controle dos gastos, não ter reserva de emergência. A cultura consumista hoje em dia é muito forte, né? Muito apelativa. Você pega um canal mesmo infantil, aos intervalos fala de brinquedo, disso, daquilo, a criança já quer comprar o mundo, já sonha com aquilo, né? Mas nós temos que cuidar disso, né? Nós podemos ter tudo o que a gente quer, mas nem tudo convém, não é isso que diz a palavra também? Então, não considerar os gastos fantasmas no planejamento, não dizimar e ofertar
São erros de um orçamento familiar. Tem que fazer parte do nosso orçamento familiar, né? Então nós temos que identificar o que é que a gente não está fazendo e vir a implantar na nossa vida, né? A vida natural, porque nós temos um ciclo natural de crescimento na renda familiar. Então, o que acontece? Na juventude, a gente tem energia para gastar. Vai produzir, vai trabalhar, a gente poupa, a gente assume risco, a gente constrói a família, e aí vai começando a estabilizar. Na meia-idade, normalmente uma atitude mais conservadora. Por quê? Responsabilidades, né? Filhos, casa e aposentadoria a gente começa a aproveitar. Só que quando a gente começa a aproveitar, o que acontece com o meu ciclo de vida financeiro? Eu começo a consumir, né? A tirar do que estava guardado. Então, olha o que acontece. As rendas que são oriundas do trabalho, elas têm uma linha que vai perdendo valor ao longo do tempo. Quando eu tenho uma fonte que não é oriunda do trabalho, ela tem um crescimento mais demorado, que são os investimentos, né? E aí depois, uma pequena queda. Se eu juntar as duas, eu tenho uma média, que é aí que mora a tranquilidade financeira. O meu sonho, diante de Deus, é me aposentar aos 45 anos para trabalhar 100% para a obra. Não depender, claro, esse é sonho pessoal, né? Uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Também não sei se vai ser assim, mas o que é? Eu ter uma renda, né, que eu possa me sustentar e ainda fazer a obra de Deus, né? E ficar 100% com o meu tempo livre. Então não é me aposentar para não fazer nada, ou só para gastar dinheiro, não, né? E nem é se aposentar, aquela ideia que todo mundo tem, o cara se aposentou, está pendurando a chuteira, não. É ter independência financeira mesmo, né? Não acordar a segunda-feira com, poxa, eu tenho conta para pagar, né? Eu tenho que trabalhar porque eu tenho conta para pagar, né? Eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar, vai ser para ter frutos de uma outra forma. Então, você está preparado? A palestra vai instigar bastante, né, a vida financeira, porque a gente tem que refletir. Às vezes a gente pensa que demora muitos anos, mas passa muito rápido, né? Eu lembro quando eu era criança, todo mundo falava, olha, você é o futuro do Brasil. Eu estou no futuro, né? Chegou esse futuro e eu estou no futuro. Então, passa muito rápido. 99,1% da população brasileira vai chegar nos 65 anos e vai depender de ajuda de algum familiar ou parente. 0,9% apenas vai viver com dignidade a aposentadoria. Por quê? Falta de planejamento. Obviamente que nós não podemos culpar, né? Porque no Brasil existe em virtude até da inflação que vivemos por muito tempo, uma cultura consumista mesmo. Ninguém se planejava, não para se planejar. E isso ficou, né? Hoje você pode se planejar, as pessoas não conseguem se planejar. Tem que mudar um pouco a realidade. Por quê? Porque vira um ciclo vicioso. O que acontece? Obviamente que a palavra nos instrui, né? Nós vamos cuidar dos nossos pais quando idosos. Uma bênção, só que quando eu vou cuidar deles, eu já paro de cuidar de mim, de guardar dinheiro. E aí, se eu não guardo dinheiro, se eu não faço uma aposentadoria, os meus filhos vão ter que cuidar de mim quando eu for, né, mais idosa. E assim sucessivamente. Então nós temos que pensar um pouco no nosso futuro. Não sei se vocês acompanham, né, mas normalmente os europeus principalmente, né, é excursão de idosos para lá, para cá, e viajo, e planejo, e se visito. Infelizmente, o brasileiro é como? Ele se aposentou, ele ficou, ou adoeceu muitas vezes, né? Fica na casa de um filho, mora com um, mora com o outro. Infelizmente, ele não tem recursos muitas vezes. E nós podemos, com um conhecimento adquirido, tentar mudar isso, né? Para que a gente não venha depender ou ter que abrir mão do que a gente tem no futuro também. Então, se prepare para prosperar. Nós somos instruídos em tudo pela palavra de Deus. No livro de Marcos 12 fala que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ou seja, pagar os impostos. Nós temos que saldar as dívidas, foi o que o Senhor falou para a viúva, né? Vai lá,
você vai pegar o azeite lá e você vai pagar o que você deve. Então, nós temos que saldar dívidas, né? Negocie, apareça. Não seja avalista. Lá em Provérbios fala sobre isso, né? Não estejais entre os que se comprometem e os que ficam por fiadores de dívidas. Talvez você já ficou, já foi, ou é. Você vai te dar graça e não vai acontecer nada, em nome de Jesus. Amém? Né? Mas, quantos casos que eu conheço, queridos, né? De pessoas que, por querer fazer o bem, se deram mal. A palavra diz. E se você deu ao teu irmão, querido, relaxa, descansa. Melhor dar e parar de se preocupar, né? Desse jeito. Sente uma hora por mês para colocar as contas em dias. O que acontece? Eu faço consultoria, né? E às vezes vem algumas pessoas, olha, minha vida está passada, a gente tem isso de dinheiro, esse é o patrimônio de toda a família. E aí você tenta colocar em ordem. E nem a pessoa às vezes sabe, querido, porque assim, não é hábito, né? Então, precisa uma vez por mês, porque às vezes a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. Eu tenho uma palestra que é só para casais, que fala de dinheiro, né? Normalmente existem algumas desavenças, assim, ou o marido gasta demais, ou a mulher gasta demais, ou um é mão fechada demais, ou os dois são mão fechada demais, aí são como é que é? Pela família toda são aqueles que não se misturam. Ou seja, tem que dar uma equilibrada, né? Em tudo tem que haver equilíbrio. Então, só que a gente tem que saber para onde é que está indo o dinheiro. O que a gente está fazendo? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Depois que você colocar tudo no papel, as coisas começam a melhorar. Então, como é que a gente combate o consumismo? O grande vilão hoje dos nossos gastos, né? Tudo que eu vou comprar, eu tenho que fazer duas perguntinhas. Eu quero ou eu estou precisando? Mulheres, né? Quando vão, passam na frente da sapataria, é igual, né? Em todo lugar. Passa na frente da sapataria, você olha aquele sapatinho da moda. Aí eu me pergunto, né? Eu quero ou eu preciso? Aí tem mulher que fala, eu preciso, mas né, para combinar com aquela roupa rosa, né, dá uma miguezão nele. Mas, o que acontece? E ele cai nela. Quer dizer, depois que ele cai, né? Mas, eu quero ou eu preciso? Claro, eu vou falar um pouco depois, né? A gente tem que viver uma vida rica todo dia. Mas quando nós desejamos alguma coisa, em tudo é assim. Nós temos que abrir mão de alguma coisa hoje para colher alguma coisa lá na frente. O meu marido, por exemplo, ele não está aqui, mas eu não conhecia o nome de Jesus. Ele engordou um pouquinho, porque depois que a gente casou, né? E não dá para comer tudo o que quer, porque emagrecer. Então tem que fazer um esforço hoje para colher o quê? Um bem-estar mais na frente. Saúde mesmo, nem vou dizer de, né? Mas tem saúde. Então para tudo é assim. Eu quero e eu preciso. Então, a gente só pode chegar aonde a gente enxergar. O que aconteceu lá no livro de Números? Conta a história dos 12 espias, né? Moisés mandou eles espiar a terra. Eram 12. A maioria viu o impossível. A minoria viu uma grande oportunidade. E normalmente quando nós estamos no mundo é assim. Nós somos contra a maioria, né? Nós servimos ao Senhor, nós somos a minoria. Por enquanto, não está crescendo os números, mas nós somos a minoria. Nós somos, poxa, mas o que você vê aqui? Deixa eu tomar um pouco dessa água. Meio copo vazio, meio copo com água. A maioria vai chegar meio copo vazio, né? Então, Josué e Caleb, eles foram lá e relataram para Moisés: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, esse é o fruto da terra. Eu quero ir lá, lá tem frutos grandes, lá a terra é boa, lá tem gigante, né? Eu quero estar lá. Cara, ele olhou a terra e aí desejou aquilo. Ele desejou tomar posse da terra, da promessa que Deus tinha dado. Os outros 10 falaram o quê? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles se enxergaram gafanhotos, pequenos e impossibilitados de conquistar a terra. Porém,
que aconteceu? Quem sabe o final da história? O pastor não vai. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto. E muitas vezes na vida financeira é assim, né? Você vê empreendedores, é porque ele sonha, porque ele enxerga além. E nós que temos Deus do nosso lado, as promessas de Deus, a gente tem que enxergar, ir além, ver a terra prometida. Porque senão, esses aqui, eles eram filhos de Deus? O que aconteceu? Morreram no deserto. E eram filhos de Deus. E nós não podemos nos conformar. Nós temos que enxergar além. Vamos lá. Sonho ou realidade? Vamos lá, né? Uma casa de verão, uma casa de campo, uma casa de praia, uma casa para fazer cultos, missões. Eu já olho assim, né? Carrão para evangelizar, né? Todo mundo chega na volta e você palavra, né? Casamento abençoado, filhos, uma carreira de sucesso, uma viagem de sonhos. Tudo é bonito, a gente deseja ter tudo, mas é sonho ou realidade? Dá para realizar, né? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, existem duas formas de conquistar o sonho. Há muito tempo atrás, todo mundo falava, você ouvia economistas falando sobre finanças. E você ouvia o quê? Para com o cafezinho, para com a manicure, para com não sei o quê. A pessoa se irritava, né? Mas não posso fazer nada. Não posso ter o que eu gosto, não posso comprar um CDzinho ali, não posso, né? Porque realmente os pequenos gastos, se você for somar, vai ver que às vezes ali está o roubo. Mas você pode fazer a escolha do teu sonho de duas formas. A primeira é a forma tradicional, economizar nas pequenas coisas. Nossa, quando eu me mudei para Balneário, eu achei uma discrepância, né? O preço de onde eu morava antes. Morava mais no interior, fazia pé e mão, aquela coisa de mulher, né? Ia toda semana. Cheguei lá, a realidade era outra. Aí fui aprender a fazer. Tem coisas que Deus nos habilita, né? Comprei um alicate, era o preço de uma semana no negócio, dei uma tourada, mas aprendi. Aprendi a pintar pé de vermelho. Beleza, aprendi, não pago mais. Né? Só não vou para festa e tal, economia. Mas não precisa ser tudo assim, né? Ao extremo. Mas é questão de sonho. Nós temos que colocar um objetivo. Se o objetivo é fazer uma viagem, então quanto custa? Quanto eu tenho que economizar? E ver o que dá para cortar. Né? Pode ser energia elétrica, pode ser qualquer coisa. Mas também pode ser economizar um sonho. Ao invés de você ter uma casa, sei lá, de 500 mil, compra uma de 250 mil e toma um cafezinho todo dia, vai na manicure toda semana. Continua. Né? Tem a vida rica todo dia, só que diminui o teu sonho. Porque, a não ser que recebeu uma herança, né? Deus abençoou, apareceu dinheiro na conta, milagre. Mas mesmo assim, queridos, se eu tiver muito dinheiro, vai estar na obra. Né? Então, viagem. De repente, o sonho era para ir para a Europa, fazer uma lua de mel, aquela coisa toda. Troca por uma viagemzinha para conhecer o sul do país, pontos turísticos. Vai gastar menos. Né? Então, são duas formas de a gente conquistar o sonho. Olha só, uma das coisas que roubam muito a nossa saúde financeira, né, é os juros. Então, quem trabalha com cheque, eu não sei, mas hoje em dia já mudou a realidade, né? Pouca gente usa cheque, mas é cartão de crédito. Mas, se você ficar devendo R$100 no cartão de crédito e for parcelar, vamos lá, não pagar, né? Você no final de 2 anos vai ter uma dívida de R$1.517. R$100. Esqueceu de pagar o cartão. Vamos lá, 2 anos. Só uma ideia, né? Tem uma taxa média aí de 12% ao ano. Cheque especial de 8,4%, crédito pessoal 5,4% e consignação é o mais barato, né? O que diz na palavra de Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, nós temos que conhecer isso aqui. Nós não podemos ser roubados. Uma vez eu fiz um propósito com o Senhor. Não lembro
mas era época de verão, assim, né? Eu fiz um propósito, nós estávamos fazendo um jejum na igreja, eu disse, Senhor, nesse mês eu vou pedir desconto. E todo desconto que eu pedir, que eu ganhar, eu vou entregar de oferta. Queridos, foi o mês que eu mais ganhei desconto na minha vida. Se fosse para mim, não ia conseguir, mas era para ofertar. Eu fui comprar uma calça. Aí cheguei lá, comprei a calça, a mulher me deu, sei lá, coisa de 20, 30 reais de desconto. Eu sei, e o descontinho, aquele negócio, né, que nem todo mundo tem habilidade e tal, eu não gosto muito, assim, humanamente falando, né? Pediu um descontinho, tá, 10% e tal. Botei lá, senhor, é pra aqui. A gente foi, não sei aonde, lá no restaurante, tá aí o desconto. Eu posso tirar 10% do garçom, então? Opa, o senhor, né? E foi, querido. Então, assim, é disposição, né? Quando nós queremos entregar. Outro dia, há um tempo atrás também, eu fui comprar um sapato também. Não porque eu precisava, mas porque eu queria, né? E eu cheguei lá, botei, e desfilei na loja e tal. Esse aqui, já estava namorando ele, né? Mulher sabe o que eu estou falando. Estava namorando ele já há muito tempo. Mas na hora de pagar, estava pagando. O Senhor falou, esse valor você vai dar de oferta, não vai levar o sapato. Senhor, mas eu queria tanto. Querido, nunca me faltou sapato. Eu deixei lá na loja e entreguei de oferta. Então, quando nós queremos para a obra do Senhor, né, o Senhor nos abençoa. Quando a gente não tem conhecimento, de repente, daquilo que a gente está gastando, a gente está entregando na mão de quem? Né? Às vezes nós somos roubados, nós vivemos uma vida medíocre, né? Uma vida pobre às vezes. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que conhecer para onde a gente quer ir, né? Olha só, a classificação das classes sociais, né? Classe B, elas são classificadas um pouquinho, né? Classe F é quem ganha menos de R$200, classe E maior que R$400, classe D maior que R$600. Nós temos uma população no Brasil, no mundo, de 600 bilhões, né? É isso mais ou menos? Alguém sabe assim? Mais ou menos, né? Quanto? 6 bilhões, né? 4 bilhões da população vivem com menos de R$92 por mês. Se trazer para o nosso dinheiro financeiro, né? Ou seja, mais de 50% da população. O que se faz com R$92 por mês? Vocês? Dá para fazer o quê? Dá para comprar uma cebola, um tomate, a cesta básica e nada mais, né? Pagar aluguel, nem pensar, a água. Então a situação no mundo é muito... Nós somos muito ricos, né? A gente tem que olhar isso e dar valor às pequenas coisas. E obviamente, quanto mais nós desejarmos, o Senhor quer que a gente seja de classe A1. Aliás, o Senhor nos deseja milionários. Essa é a verdade. Porque se você for fiel, Ele faz você chegar lá. Né? Se você for fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai te colocar. E Ele sabe que o seu coração não vai se desviar. Você vai, quanto mais você entrega, quanto mais, né? Tem gente que pede carro, nunca vai ter carro na vida. Por quê? Não é fiel. Se tiver carro, não vem mais nos cultos. Né? Nós tínhamos lá na igreja um menino, ele saiu da igreja, querido, porque ele pediu para o Senhor um carro naquele ano. E ele não ganhou o carro. Aí o pastor, né, ministrou de casa, sabe por que você não ganhou o carro? Porque com Deus não é assim. Não é como você quer. É como Deus quer. Quando você for fiel de verdade, você vai ganhar. Porque Ele sabe que teu carro vai ser usado para obra. Teu carro vai ser usado para, né, para te levar para a igreja. Claro, dia que chove é muito ruim, né? Nós temos em Itajaí muita gente. Faz 2 anos que a gente está lá como pastores. Nós chegamos, não tinha um carro na igreja, só o nosso. Só bicicleta. Bicicletário cheio, né? O Senhor falou, não, nós vamos mudar essa história. Essa igreja foi marcada pela prosperidade. E uma bicicleta que era um horror. Né? Então teríamos que melhorar a bicicleta. Esse ano nós já ungimos 6 carros. Né? Por que Deus está dando?
dê o que quiser, né? O Senhor não vai dar. Então, nós vamos desejar o maior, claro, né? E desejar sempre um coração fiel ao Senhor. Então, em Lucas 16 fala o quê? Pois, se nas riquezas injustas não fores fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O Senhor vai nos confiar a verdadeira em nome de Jesus. Amém? Ensinando crianças. Quem tem filho aí? Você tem filho? Tem filhos? Tudo que a gente ensina e a gente não ensina, eles aprendem, né? Eu sou mãe de muitos filhos espirituais, né? Eu falo, não tenho filho. O pessoal lá na igreja fala, nossa, pastora, vamos, toda hora, né? Já fazem 7 anos que eu sou casada. Estava uma convertida, conheci o pastor, namorando, levando, casando 7 meses, já estamos 7 anos, é uma grande bênção. Por isso que eu digo, Deus é assim, ó, aqui, ó, né? Se ele vê um coração puro, é muito rápido as coisas, né? Às vezes eu me assustava, né, com a velocidade que Deus nos dava as coisas. Hoje eu já entendo, né? É porque a obra de Deus tem que acontecer muito rápido. Às vezes eu ficava assim, nossa, mas já faz 5 anos. Aí, eu vou pregar amanhã, né? Hoje não vou pregar não. Amanhã eu vou falar, mas quantas pessoas estão morrendo do nosso lado? Né? E às vezes a gente fica pensando, não estou preparado. As pessoas estão indo para onde? Nós temos que estar preparados, querido. É nós mesmos, né? Então, vamos lá. Nós temos que ensinar as crianças, né? Porque eles aprendem tudo. Tudo que a gente faz é referência. A partir de 3 anos de idade, a criança já entende valor. Pode crer, coisa mais querida, né? Aquele nenenzinho vem entregar a oferta, vem com 2 moedinhas. Nós também temos lá na igreja a hora da oferta das crianças, e eles trazem de casa, né? Para dar de oferta. Coisa mais linda, porque o coração deles é tão puro, tão verdadeiro, né? É um desejo que nós temos que ter. A palavra fala que nós temos que ter um coração de criança, é isso, né? Esse desejo, essa vontade de entregar, de desejar. Eu não quero nada em troca. Ele nem pediu nada para Deus. Ele só sabe falar já? Algumas coisinhas. Mas ele entregou por quê? Porque ele viu os pais, porque ele está nesse ambiente e porque ele já está sendo ensinado, né? De louvar o Senhor. Então nós temos que ensinar as crianças realmente, né? A dizimar, ofertar nas pequenas coisas. Ter mesada, né? Quando as crianças não são um pouquinho maiores, numa data fixa, e fazer elas fazerem escolhas, custo-benefício. Normalmente a criança quer tudo, né? Não tem muita noção. Mas fazer ela escolher. Quer essa bonequinha ou quer essa bolachinha? A bolachinha que você come agora vai sumir. Então fazer entender, né? Explicar o porquê. A bonequinha você vai ter por mais tempo. Ah, tá, não, vai virar bolachinha. Então tá, então a bolachinha você vai comer hoje, né? Ensinar ele. Vamos lá. Outra coisa. Não atrasar, nem antecipar uma mesada. Isso é coisa importante, né? Quando eles já estiverem recebendo mesada. Por quê? Porque quando nós formos adultos, tem o dia certo para receber, não tem? Ninguém vai adiantar salário, né? Atrasar até pode, né? Mas ninguém adianta nada para nós também. Então, a gente tem que aprender a lidar com o tempo que é para eles. Fazer a criança comprar com o seu dinheiro os seus luxos. Isso é importante, porque eles vão aprendendo. Isso é a vida financeira de criança. E não aumentar o valor da mesada, né? Ela deve aprender a lidar com o seu padrão de vida atual. É R$1, é R$1. Ele não precisa de mais, ganha tudo, né? Roupa lavada, tudo. Então, você não pode... O meu pai fazia um erro. Hoje eu sei que é um erro, né? Na época eu achava o máximo. Eu tinha R$4, eu chegava, pai, ele completava, dava os 5. Só que depois que a gente é grande, ninguém faz isso, né? E a gente tem um choque. Então tem que, não, espera mais um tempo, quando vai ganhar mais R$1. É uma judiaria, né? Deve ter o coração, mas é assim que a gente ensina, né? Porque eles têm que aprender as coisas, a dar valor para as coisas. A segunda parte, nós falamos de poupar dinheiro, é acumular dinheiro. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. É o que diz na palavra de Deus. Então nós temos que aprender a acumular. Olha só que interessante isso aqui. Às vezes, enquanto a gente não bota no papel e não vê um montante, a gente fica preocupados,
anos, né? Ah, mas poxa, será que vale tanto o sacrifício? Vale. Digamos que você faz uma aplicação mensal de R$600, com uma taxa de retorno de 0,75, né? Normalmente um CDB de banco, um título do tesouro, dá esse valor aí de rentabilidade. No final de 15 anos, essa pessoa vai ter R$227 mil. E no final de 25 anos vai ter R$672 mil. O que acontece com uma pessoa que vai aplicar R$200, veja que é bem menos, só que com uma taxa de retorno maior, de 1,5 ao mês? Nós vamos ter no final de 15 anos, menos, obviamente, porque é R$200. Mas no final de 25 anos, nós vamos ter mais de 1 milhão. R$200 todo mês, né? Só que um investimento que me dá um retorno maior. E hoje eu vou falar de investimentos, né? O que é que pode dar esse retorno ao mês aí? E se nós voltar lá e investir R$600 com uma taxa de retorno de 1,5, nós vamos ter 543 mil e no final de 25 anos, 3.400.000. Agora eu faço uma pergunta: é possível? Imagina se todo cristão tivesse a consciência disso, né? Se todo cristão tivesse esse valor acumulado no final de 25 anos, de 20 anos, quanto mais nós não podíamos conquistar, né? Rádio, TV, quantas pessoas, né? Nós tivemos uma experiência, porque a gente começou um trabalho faz 30 dias em Balneário Camboriú. E aí lá na TV onde eu dou entrevista, eu conversei com a moça, ela falou: manda o pastor, né? Seu marido vem aqui, nós vamos fazer uma entrevista com ele. E foi exatamente no dia do aniversário da cidade. E foi uma honra, né? Porque ela pediu para a gente orar pela cidade, para ele orar pela cidade, abençoar, enfim, fez algumas perguntas. E aí algumas pessoas participaram ao vivo também, mandaram mensagem por SMS. 3 pessoas, foi 5 minutos de audiência, 3 pessoas que ouviram, mandaram contato, a gente foi atrás. Uma nós levamos um sacolão, né, de alimentos, o marido está preso, a outra está ganhando neném e a outra tentou se matar. Então olha o poder, né? Nós temos em São Paulo, obviamente, rádio e televisão, e muitas vidas são alcançadas, porque humanamente falando a gente é mais limitado, né? Não consegue, mas a TV vai e leva a salvação. E uma grande bênção, porque essa mulher, ela ouviu 5 minutos do pastor, né, ali, orar e tal, e ela tinha já tentado se matar, enfim, várias coisas, e glória a Deus, ela foi lá, aceitou Jesus. Então nós sabemos que se nós tivermos recurso na mão, nós podemos aplicar ele, né, e ganhar muito mais vidas para o Senhor Jesus. Então, quais são os tipos de investimentos que existem? A poupança é tradicional, né? Se fizer uma enquete na rua, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Por quê? Porque ela é bem de longa data, né? Nossos avós falavam de poupança, faz uma poupancinha, nossos pais falam de poupança, começa a guardar dinheiro. Mas poupança nada mais é que guardar dinheiro, né? Só que no banco. Porque não rende muita coisa, mas é seguro. Então é um dos investimentos mais seguros, rende em média 0,6 ao mês. Tem uma vantagem de que, vamos lá, se der qualquer problema, né, no banco, alguma coisa, você tem pelo Fundo Garantidor de Crédito o reembolso até R$70 mil. Então, qual é o risco? É que às vezes rendimentos que a inflação. No último ano aí, nos últimos 12 meses, a poupança deu prejuízo. Ou seja, quem guarda dinheiro na poupança está perdendo dinheiro. Está rendendo mensalmente, obviamente, só que a inflação está maior. Ou seja, o dinheiro que você botou na poupança no começo do mês para comprar essa caneta, digamos que custasse R$10. No final do mês, o teu dinheiro lá tem R$11, mas a caneta está custando 15, né? Teve uma inflação. Então, o dinheiro guardado não compra mais do que ele compraria no começo do mês, ele comprava no começo do mês. A vantagem também é que não tem menino para investir. Mas tem quem gosta de poupança, né? Vamos lá. As chamadas renda fixa, né? E CDBs, que são títulos emitidos pelo banco para captar
captar dinheiro. Eles captam de um lado, te pagam um jurinho pequeno, e aí você, dependendo do banco, obviamente, mas ele promove empréstimo aos clientes, né? Normalmente para construção de casa própria, educação. Vantagens: normalmente a taxa melhor que a poupança, se aproximam da taxa Selic, né? Que é a taxa base da nossa economia. E nós temos liquidez diária. O risco normalmente é ligado à situação econômica dos bancos. E o mínimo para investir é a partir de R$1.000. Porém, ele te rende mais do que a poupança. Você não vai perder dinheiro no CDB, porque ele normalmente é maior já do que a inflação. Nós temos os títulos públicos, também comentados ultimamente, né? Então, são títulos da dívida do governo, nos quais o investidor aplica e recebe juros pagos. A mesma coisa como se fosse a poupança. Hoje é super simples, faz um cadastro, né? Não tem muito mistério. O mínimo para investir é R$200. Qual é a vantagem? As taxas são melhores que CDBs. A gente está aumentando o que é melhor de investimento, né? E você pode optar pela indexação à inflação quando desejado. Podem ser pré e pós-fixados. Você entra no site lá do próprio Tesouro e consegue fazer uma simulação. Isso é legal. Se eu botar 200 num pré-fixado, num pós-fixado, ele já identifica o teu perfil, a tua idade. É bem completinho. Bacana. Tudo bem, já estou conhecendo mais o investimento. Imóveis. Super tradicional na nossa região, né? Principalmente no sul do Brasil, imóveis é bem conhecido. Compra, venda, alocação de imóveis. Vantagem: dá uma sensação de segurança. Mas nem sempre é. É seguro, mas nem sempre é, né? E renda para aluguel. Comprar um imóvel hoje para você botar alguém de aluguel lá não vale a pena, sabia? Vale a pena guardar o dinheiro e investir num outro investimento. Por quê? Porque ele rende a mesma coisa que a poupança. O investimento, mais ou menos, é 0,6 do valor do imóvel. Então, se você tiver uma casa de R$100.000, você vai conseguir botar um inquilino lá dentro por R$600. É o que você ganha na poupança. Então, não vale a pena correr o risco de ter um inquilino que não paga, que não sai da casa, que às vezes vai, estragar o imóvel. Normalmente, também uma desvantagem são os valores altos, né? Você não consegue comprar só o quarto, só o banheiro, tem que comprar a casa toda. Então, muitas vezes fica inviável, né? De acordo com o valor que a gente tem economizado. Fundos de investimentos é uma vantagem bem atrativa, também tem que definir, né, o valor investido, mas a partir de R$100 você já consegue comprar. Existem dois tipos, o de renda fixa dos fundos e também tem os de renda variável, né, que são compostos por ações. As vantagens é que a rentabilidade histórica é muito acima dos outros investimentos. E o risco é que às vezes você pode precisar do dinheiro no momento que não está favorável, né? E você tirar e ter alguma perda. Mas aí depois a gente pode falar até, porque o ideal é você ter um pouquinho de tudo, né? Você diversificar, não ter tudo só em imóveis, não ter só na poupança, diversificar, porque algumas coisas vão compensar outras. Depois nós temos as próprias ações, que é a participação societária, né? Em empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Vantagem é que nós ganhamos com a valorização da ação, com dividendos pagos pela empresa, porque pela lei das SAs, das empresas que estão na Bolsa, no mínimo 25% tem que ser distribuído de novo aos acionistas, né? Então, você ganha com dividendos e com juros sobre capital. Historicamente, é o melhor investimento. Por mais que fale mal, né? É o melhor investimento para longo prazo. Todas as pessoas que têm investimentos 5, 10 anos para cá estão ganhando dinheiro. E teve crise. Eu vou mostrar para vocês. Teve crise. Está tendo uma crise, né? Nós estamos no meio de uma crise. Mas mesmo assim, para quem pensa no longo prazo, é o momento. Inclusive, claro que não é, vou chegar lá de qualquer jeito, né? Estuda um pouco, conhece, se informa com um profissional, me pergunte, né? Mas o momento é bom. Por quê? Quando todo mundo está falando mal, é hora de comprar. Quando todo mundo fala bem, é porque já teve gente que ganhou. E se estão falando bem, é porque alguém já ganhou. Né? Quando as notícias aparecerem que está bom, os caras são jornalistas.
são economistas. Alguém já ganhou, ele já descobriu que alguém fez dinheiro. Então eles vão lá e publicam. Aí a minoria vai lá, compra, quando ele vende. E aí, teoricamente, perde dinheiro, né? Então, tem um momento certo. Inclusive, no meio das crises, são oportunidades. O que aconteceu com José? José passou por uma crise danada, né? Viveu no inferno, literalmente. Foi vendido pelos irmãos, foi tido como escravo, caluniaram, né? Foi abusado, mas ele se tornou um governante poderoso. Então ele transformou aquilo que era para ser uma crise numa grande oportunidade. Nós temos que transformar isso nas nossas vidas também. Nós vivemos num mundo sujeito às leis dos homens aqui, então nós temos que conhecer o que tem. Está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. 10 mil reais em 10 anos, de 1995. A verdade é que, até está errado, porque esse aqui eu mudei embaixo e eu não esqueci de mudar ali em cima. Mas os 10 anos para trás, de 2010, tá? Então, do ano de 2000 para cá, né? Ah não, aqui é de 95, queridos. Ó, de 95 só não são 10 anos, são 15, né? De 95 ao ano de 2000. As ações da empresa Gerdau, talvez vocês conheçam, né? Ela custava 10 centavos. Em 2010, já tinha passado a crise de 2008, tá? Ela passou no meio da crise, estava R$ 27. Então, os 10 mil reais acumulados nesse período de 15 anos se transformaram em 2.735.000. Ou seja, não está, é só a valorização da ação. Não está contabilizado dividendos, juros sobre capital do período, que deve dar mais uns 500 mil reais aí. As ações do Banco Itaú estavam 41 centavos. Em 2007, 37 reais. No final desse período, você teria acumulado 917 mil reais. E aí nós temos Petrobras, Bradesco, né, outras empresas. Tem as que não foram tão bem também, mas Varig, né? Empresa de aviação aérea. Alguém trabalha no setor? Não? Que bom. Eu estava em Lages outro dia dando uma palestra. Aí, aqui tem a Brasil Telecom, né? Aí eu comecei a falar, Brasil Telecom, uma empresa que você quer comprar, os caras não te vendem. É assim, não é? É a Oi hoje, né? Tu liga para lá, eles não te atendem, é uma coisa, né? Empresa campeã de reclamação no Procon. O que vocês acham? Aí levantou uma meia dúzia lá, porque lá tem a empresa, né? Brasil Telecom, a empresa lá. A gente trabalha lá. Mas então, o que vocês acham, né? Muito bem, né? Gafes, né? Aqui da palestra. Mas eles concordaram, tanto é que um deles veio trabalhar conosco, né? Logo depois. Mas são empresas que o setor não é bom na economia brasileira. Então você não pode, né? No longo prazo deixar esquecer. O setor aéreo não era bom, não é bom. E assim, se vai ser, vai demorar um pouco ainda, né? Então nós temos que ver o que está bom hoje. Construção é bom, consumo é bom. E eu preciso estar informado, né? Eu preciso buscar informações para saber o que é bom e o que vai rentabilizar o meu dinheiro. Se a gente viver só para trabalhar, a gente corre atrás do dinheiro. Literalmente, nós somos escravos do dinheiro. Se nós fazermos render o dinheiro, então, na palavra de Deus fala, né, que o Senhor deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, se mandou. Aí, teve aquele que enterrou o talento e falou: o que você fez? No mínimo, botasse no banco, né? Porque até o Senhor sabe que rende o jurinho vale a pena, né? Então, nós temos que fazer render, principalmente os nossos recursos, porque eles vão servir o Senhor. Saber, conhecer, investir da forma correta. Mas não existe o melhor investimento, não existe uma forma. Mas o que é bom? Na verdade, o melhor investimento é aquele que atende aos nossos objetivos. Né? Tem muita coisa a ver com o dinheiro que você tem hoje, com a vida que você viveu, né? Com frustrações ou com aspirações que viveu. Então nós temos que identificar, conhecer esses investimentos mais a fundo, porque claro, só foi dada uma pincelada, né? Mas e diversificar. E se inteirar mais, começar dando o primeiro passo. Então, o quanto que a gente deve diversificar?
Renda fixa é uma beleza, mas o dinheiro rende pouco. Renda variável é arriscado, porém rende mais. Vale a pena correr o risco? Quanto que eu corro de risco? Isso está muito ligado à sua idade. Então existe uma regra chamada regra dos 100, que a gente pega 100 menos a idade e investe a diferença em renda variável. Eu faço justamente isso na minha vida. Eu tenho 30 anos, né? Então 100 menos a idade dá 70. 70% do meu investimento está em renda variável, os outros 30% estão em renda fixa. Aí o que acontece no momento de uma crise? Vou mostrar para vocês. Todo mundo pode fazer isso. O que acontece no meio de uma crise? A gente tira o dinheiro da renda fixa e compra ações, ou fundos de ações em renda variável. Então, se o preço das ações valoriza, a gente vende as ações e compra a renda fixa. E quando os preços das ações desvalorizam, como é o momento agora, o que a gente deve fazer? Resgatar o que está lá na renda fixa e comprar ações. Então, vira um ciclo virtuoso, né? Você sempre vai ter dinheiro. Porque o que falam os investidores que têm dinheiro em ações? Você já ouviu isso? Ah, perdi tudo. Ah, isso é incrível. Por quê? Faltou gerenciamento, né? Da carteira. Faltou um pouquinho realmente de conhecimento, de repente, do que fazer. Porque se você compra barato, você tem dinheiro na renda fixa. Elas valorizam. Você bota de novo. Porque aí quando... É que aí entra um pouquinho da ganância do homem, né? Quando ele está lá com 30% de rentabilidade, ele pensa, quero 50%. Quero 50%. Não, mas não é. É ganhar pouco, mais que poupança, mais que primeiro, mais que título tesouro, mas ganha sempre. Tira o que tem de ações, bota na renda fixa. E nós temos alguns produtos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Então, assim, ganho limpo, né? Uma renda fixa segura e ainda isento de imposto de renda. Que um outro sócio nosso, né? É o governo. Então nós temos que, se conseguir botar isso aqui do lado, você consegue ter rentabilidades maiores e melhores. De seus filhos, ou seja, para os netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, às vezes tem algumas pessoas, né, principalmente no mundo corporativo, que desejam o nosso mal. Não é. O mundo dos negócios é quem pode mais puxar o tapete. Eu estava falando para o meu irmão, né, que eu trabalhei com um cidadão, e ele era assim, ele é assim ainda, né? Mas eu não tenho orado, acho que vai mudar um dia. Mentira para tudo, história, né? Se puder subir em cima de você, pode crescer um pouquinho mais e vai. É assim, um terror. E mercado financeiro, queridos, é cruel. Se não servir a Deus, se não for firme lá, a gente vê cada coisa. E aí eu trabalhava com ele, mas não dava mais certo, né? Porque ele mentia demais, inventava história, prometia coisa que não existia, ficou me devendo dinheiro, uma loucura. Ele me ligou na sexta-feira, pedindo para voltar, fazer uma aliança com ele. Mas hoje a gente tem discernimento, eu disse, não, querido, né? Eu não disse não ainda, na verdade fiquei de pensar, porque agora é a minha vez, né? Mas como Deus faz as coisas, como Deus muda. Então nós temos que saber preservar aquilo que a gente tem. E o mundo corporativo é muito cruel. Ele quer tirar, ele quer roubar. Mas eu oro pelos meus concorrentes, entre aspas, né? Que eles têm muito dinheiro. Eu oro para eles se converter. Se não se converter, eu sei que a riqueza dele vai ser minha um dia, né? Então, eu oro de qualquer jeito, porque eu sei que eles vão ser Círios na minha vida. Então, vamos abençoar a minha vida ainda em nome de Jesus. Então, vamos lá. Bons exemplos. Abraão. O que fala lá em Gênesis 13? E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Era riquíssimo, queridos. Isaac, filho dele, semeou Isaac na mesma terra e colheu o mesmo ano sem medidas. Porque o Senhor fazia o quê? O abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O inimigo invejava ele. Então Isaac tinha muito dinheiro. Tinha servos, né? Gente que trabalhava para ele. Salomão também até que não pediste, te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Rico, riquíssimo, né? Nós podemos dizer que era
milionário, talvez bilionário. Era muito dinheiro. Jó, também o que aconteceu? Passou uma dificuldade grande na vida, mas ele era fiel ao Senhor e o Senhor o abençoou. Né? O último estado de Jó foi abençoado mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentos. Ou seja, atualmente falando, ter tudo isso já é muito dinheiro, né? E naquela época, a gente fala. Então, homens de muita riqueza da Bíblia. Como é que a gente preserva essa riqueza? Porque, veja bem, Abraão, Isaac, Jacó, né? Geração em geração, cada vez era mais rico. Obedecer a Deus é um mandamento que nos faz preservar a riqueza. Ser bons administradores. Tanto é que Salomão pediu para o Senhor sabedoria, né? E o Senhor deu riqueza, deu tudo para ele, mas ele tinha o dom da administração. Ser fiel, ser mais que fiel, né? Ter aliança. Pessoa que tem aliança, ela é mais que fiel. Pessoa fiel é aquela que é fiel, que está contigo, do teu lado, aquela coisa, mas na hora que vem uma dificuldade, deixa de ser fiel. Quer dizer, nunca foi fiel, né? Mas ela mostrou quem era. Na vida financeira, normalmente, as pessoas se mostram quem são verdadeiramente, né? Principalmente na hora de dízimo e oferta. Nossa, mas lá falou de dízimo e de oferta. Eu não concordo. Queridos, né? A gente tem que obedecer ao Senhor. Quando as pessoas que falam mal de nós, da nossa fé, a vida deles é muito pior, né? É destruída, se você for ver. E o diabo cega isso. Então nós temos que ter aliança de verdade. Quem é casado tem aliança, não é? Ah, pode passar o que for, estamos juntos, eu sou fiel, vai ter uma aliança, e vai, e tá ruim, e daqui a pouco tá bom, e nós oramos juntos, nós buscamos o Senhor, nós vamos para a igreja, e pode não ter o que comer, mas está junto, né? Essa é a pessoa de aliança. Como é que preserva a riqueza? 100% do recurso para a glória de Deus. Mas eu não digo 10%. Que adianta, né? Dar 10% e 90% usar para destruição. É 100% para a glória de Deus, não adianta. 100% dos recursos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Salomão, de Jó, de todo mundo. Era 100% para glorificar o nome do Senhor. Isso não significa que você não vai ter nada teu. Mas tudo que eu tenho foi Deus que deu. Tudo que eu tenho é Deus que deu. Deus deu o meu trabalho, aí eu posso ter um salário, aí eu posso comprar um carro, eu posso... Foi Deus que deu. Eu mesmo, se eu pensar que eu nem conhecia mercado financeiro, e hoje sou chamada para dar palestra, né, cursos, né, em vários lugares, universidade, associação, entidade, nas igrejas agora. Então, é Deus, queridos, né? Se não for a Deus, sei lá o que eu ia fazer. Arriscar é uma outra coisa, né? Vocês acham que Abraão arriscou? Estava no conforto do pai e da mãe, estava tudo muito bem. Ele arriscou. Ele ouviu a voz de Deus e arriscou. Ele arriscou, ele tentou matar o próprio filho, porque Deus mandou ele matar Isaac. Ele arriscou. Então, arriscar significa viver coisas maiores. E usar a crise como oportunidades, que eu já mencionei, né? Então, qual é o segredo dos ricos? Eles têm algum segredo? Não se lamentam, não reclamam que a vida é dura. Amém? Não se lamentam e não reclamam que a vida é dura. Outro dia eu estava ministrando uma moça lá na igreja, né? E eles falando da dificuldade financeira e tudo mais. Não tinha nada a ver com a minha vida profissional. Era espiritual mesmo. Querida, mas pastor, não vai melhorar, isso está ruim, está mal. Mas que adianta orar e amaldiçoar? Você está anulando tudo que fez antes, né? Veio para frente, ofertou, e amanhã vai ser melhor, e no final do curso, pastor, queria um minutinho, a senhora tem um minutinho, né? E assim, aí agora vai chamar, meu marido não quer saber de trabalhar, quem não vai mudar nunca. Meu Deus, amaldiçoou, né? Então, nós temos que cuidar, não reclamar. Não significa você fingir uma coisa que não é. Mas ter certeza que Deus vai dar vitória.
humildade de mudar e principalmente de reconhecer que a gente não aconteceu, não deu certo. Quantas coisas, né? Nós somos humanos, que a gente tenta fazer, tentando acertar, como diz Paulo. Eu tentei acertar, mas eu errei. Então você reconhece isso. E esse é o mais bonito, né? Que existe. Tomam decisões baseadas em conhecimento e estudo. Muitos, né, dos ricos e das pessoas que você buscar de história bem-sucedida na Bíblia eram pessoas bem-sucedidas, estudadas e de conhecimento. Pessoas que as pessoas buscavam informação com eles, buscavam a direção. Não tanto, claro, obviamente, nós temos a vida espiritual, mas muito pelo conhecimento mesmo, né? As rotas do mar, enfim, tantas outras coisas. E nós temos que tomar nossas decisões também assim, baseado em conhecimento e estudo. O que diz a palavra, né? O meu povo, ele peca porque lhes falta conhecimento. Então nós temos que conhecer mais de tudo, da palavra de Deus, né? A forma de tomar posse, de negócios. Se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer o negócio. Não se deixem levar por palpites, pela mídia. Eles criam um futuro. Não importa o que os outros vão falar. O que importa é que você vai fazer e você sabe que Deus está aprovando. Amém? Eu tenho umas sugestões de leitura, né? Deus quer que você seja milionário. É um livro muito bom. Inclusive eu comprei numa Expo Money, né? Expo Money. Lá em Curitiba. E ele é de um pastor. E eu fiquei bem feliz de encontrar esse livro lá, né? E o livro é muito bom. Depois tem outros, né? Casais inteligentes investem juntos, economia para não economistas, pai rico, pai pobre, um livro que chama Investimentos, e outro, como se transformar num operador e num investidor de sucesso. E eu tenho os meus contatos, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas essa é a parte prática do negócio, né? Nós temos 3 fases. Qual que é? Poupar, acumular, né? E preservar. Isso, todo ser humano, né? A gente vai viver uma média de 120 anos. Então nós temos essas 3 fases. Essa é a parte humana, de cuidar, de preservar, de ser mordomo, de não reclamar, de ir à frente, de ter visão do futuro. E amanhã, o Senhor preparou uma palavra de vida espiritual para trazer a vitória, a prosperidade. Amém? Então eu sei que vocês vão estar aqui novamente, nós vamos nos ver em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor vai trazer uma direção nova, um refrigério novo. Porque, infelizmente, 2/3 dos casamentos hoje são destruídos pela vida financeira. Obviamente por não ter Jesus, né? A sua grande maioria. Não saber onde buscar ajuda. Mas a vida financeira, ela levanta o homem e ela cai o homem, né? Ela tem o poder das duas. Então nós temos que ter domínio sobre a vida financeira. Porque se nós tivermos domínio, a gente consegue ter a prosperidade que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vou chamar o pastor aqui. A minha parte é, depois alguém quiser perguntar também, pode ser em off, né? Eu vou estar à disposição. Tem o meu contato aí. Amém. Glória a Deus. Queridos, para mim foi tremendo. Aprendi muito. Tá? Eu tenho certeza que amanhã vai ser mais doido ainda. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós louvamos o Teu nome pela vida da pastora Aldreina. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor usou a vida dela para nos ensinarmos como lidarmos com a área financeira. Nós louvamos a Ti e Te pedimos, Pai, abençoa a vida dela, abençoa nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, e até amanhã, 18h30. Amém?